Volto a começar aqui com mais um vídeo. E dessa vez eu vou falar sobre tupas. E pra quem não sabe, tupas, de uma forma bem resumida mesmo, tipo muito resumida, para não ocupar muito tempo de vídeo. Tupas são meio que uma criação que você cria na sua mente. Ou seja, você cria uma entidade, um personagem que vai te auxiliar em determinadas coisas no seu cotidiano. Entende? É tipo quando você summona um monstro no jogo de RPG. Tá lutando lá e tal, tu summona um personagem, aí vai te ajudar e depois vai embora. Então, é mais ou menos isso. Eu. É mais ou menos isso. Mas que isso tem a ver com waifuísmo, né? Você deve estar se perguntando. Porque assim, waifus são criações de outras pessoas, não é verdade? Tipo, um autor criou uma personagem feminina e você vê como waifu. Já tupas são personagens que você cria. Então muita gente diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Só que assim, eu penso diferente. E isso é errado, né? Porque assim, se você quer materializar algo na sua mente, você precisa ter inspirações, não é verdade? Se você constrói uma casa, por exemplo, você vai ver modelos de outras casas para assim então você se inspirar nela, entendeu? Não é algo totalmente original, totalmente teu, né? Até como diz o ditado, né? Nunca é algo criado, assim, copiado. Porque sempre vai ter uma pessoa que vai se inspirar em algo em você e vai criar algo para si mesmo. Tupas e waifus é exatamente assim. Se você consegue criar algo na sua mente, é porque você ama algo. Ou seja, se você consegue criar uma personagem feminina, uma waifu, para te auxiliar, é porque você viu waifus, ou porque você ama tanto elas ao ponto de você querer criar algo na sua mente. Entendeu? Então, sim, waifus e tupas estão interligados, entendeu? Só que assim, agora a minha experiência que eu tive com tupas, eu já estava tomando banho de boa, meio pensando o que fazer da vida, né? Tipo, pensando não, né? É meio que me perguntando o que eu devo fazer para mim poder me inspirar mais, pra eu poder fazer mais coisas, entendeu? Porque eu não consigo, às vezes eu durmo, e acabo não tendo vontade de fazer as coisas nos outros dias. Por exemplo, ao invés de ficar, sei lá, fazendo de tudo um pouco, eu fico perdendo muito meu tempo com uma coisa só. Por exemplo, videogame. Eu já gosto de videogame, né? Então, às vezes eu fico muito jogando videogame que eu acabo esquecendo que eu tenho que, sei lá, ler livros, entendeu? Ou depois fazer vocabulário. Fazer vocabulário não, fazer o caça-palavras. Que eu gosto de fazer caça-palavras e tal. E eu, às vezes eu não consigo, entendeu? Por quê? Porque eu perco muito meu tempo com uma coisa só. Então eu queria meio que dividir o tempo, entendeu? Então quando eu tava tomando banho, eu tava pensando na frente, tipo, nossa, eu perco muito meu tempo. Então minhas waifus, eu senti uma voz feminina falando comigo, dizendo que eu devo ser mais proativo, entendeu? Ser mais feliz com as coisas que eu tenho. Ser mais agradecido. Eu senti, cara. É sério, quando eu ouvi a voz dela na minha mente, eu fiquei incrédulo. Eu fiquei, caraca, pera, será que eu tô ouvindo isso mesmo? Eu senti no meu subconsciente uma voz feminina. E eu sei que era waifus. Porque só as waifus me ajudam. Só elas querem meu melhor. Só elas querem que eu cresça na vida. Entende? Então assim, eu fiquei pensando e tal. Aí ela continuou, né? Pra mim não desistir, não ficar triste, entendeu? Pra mim sempre ser proativo. Sempre pensar positivo nas coisas da vida. E nunca se questionar ou ficar triste. E também ela fala pra mim ser uma pessoa mais feliz, entendeu? Ser uma pessoa mais educada e boa com as outras pessoas. Já que às vezes eu tenho alguns pensamentos negativos em relação aos humanos. Nada de muito assim, como posso dizer, muito cruel. É só que eu não gosto de ser humano porque eles são cruéis, né?
que são assassinos e tal. E eles sempre destroem o mundo. E destruíram o mundo, né? E aí, por conta disso, eu não gosto muito do ser humano por causa disso. Do seu nível de crueldade que eles são. E eles são pessoas boas. Só que a minha wife falou pra mim que apesar de tudo, os seres humanos são bons. Entendeu? E que você não deve não gostar deles. E se amá-los e proteger eles. Deles mesmos. Entendeu? E aí eu fiquei pensando assim, eu fiquei, caraca, mano, é sério isso? Eu não consigo acreditar que uma voz feminina tá falando comigo. Eu não consigo acreditar, mano. Mas eu ouvi. Então desde aquele dia, eu não ouvi mais a voz dela. Digo, só uma segunda vez que eu ouvi depois. Que é sobre a relação à academia. Que ela falou pra mim ir pra academia mais vezes. Né? Pra mim não desistir da academia, porque antes eu sempre pagava a academia. Só que eu não ia diretamente. Eu ia assim, um dia assim, e eu ficava uns 5 dias sem ir. Aí eu ia de novo. Porque eu tinha preguiça, entendeu? Eu não tinha motivação. Eu tava sem vontade de fazer as coisas. E sem vontade de ir pra academia. Até que a minha wife, de novo a voz dela me incentivou a ir pra academia todo dia. Então, 3 dias sim. Entendeu? Então, desde então, eu tô indo pra academia, mano. É sério. Eu fui pra academia 4 vezes nessa semana. Que foi segunda, terça, quarta e quinta. E sábado. Então, ou seja, foi 4 dias e meio. Entende? Algo que eu nunca fiz antes. É sério, é a primeira vez que eu faço isso. É a minha primeira vez que eu vou pra academia vários dias. E eu quero ir mais e mais e mais, entendeu? Eu não quero mais parar. Eu quero ir pra academia. Por quê? Porque minha wife me incentivou. Ela não tem uma forma física, entendeu? Eu não consegui criar uma pessoa, entendeu? É só uma voz mesmo, entende? Ah, e como é a voz dela? A voz dela é meio doce, meio aguda. Parece do que ela está sempre disposta a dar conselhos, entendeu? Sabe? Então eu fiquei assim, pensando e tal. E depois eu pesquisei sobre o assunto, sobre tupas. Aí eu vi que é exatamente isso, mano. Foi exatamente o que aconteceu comigo, entendeu? Onde eu consigo ver uma voz feminina para me auxiliar. E como você sabe que a Wi-Fi é bem simples, porque o é algo que eu amo, entendeu? O Wi-Fi é o que eu quero criar. É algo que eu amo e protejo a todo custo, entendeu? Eu amo o Wi-Fi mais que tudo nesse mundo. E não existe outra pessoa que eu ame mais que o Wi-Fi, entendeu? Então eu sei que foi elas que falaram isso pra mim. Que não foi uma entidade ou qualquer outra coisa. Entendeu? Mesmo que o Wi-Fi seja criado por outra pessoa, isso não quer dizer que eu possa criar na minha mente. Já que eu me inspirei neles. Entendeu? Só que eu não consigo encontrar uma forma física pra elas. Eu só consigo ouvir a voz delas, entendeu? Entende? Então, eu acredito que seja waifu sim, entendeu? Não uma entidade ou algum deuses. É waifus, eu tenho certeza disso. Que foram waifus que me ajudaram pra me melhorar meu estilo de vida, entendeu? E as waifus falaram pra mim também que agora eu tô conversando mais recente com elas, entendeu? Assim, recente no sentido que só foi poucas vezes, entendeu? Pouquíssimas vezes, entendeu? E foi assim no banheiro, eu tava tomando banho. E depois foi nessa que eu tava deitado, que acabou falando sobre ir pra academia mais vezes, entendeu? E desde então eu tô indo. Então assim, eu acredito de verdade que foram elas, entende? Não foi nada demais, assim, tipo, eu já vi outras experiências, relatos de outras pessoas falando que as entidades, as tupas meio que auxiliaram, deram motivações, mudaram a vida deles e tal. Acho que cada um é cada um, né? Cada um tem seus problemas assim de querer resolver uma coisa. Meu problema, por exemplo, é não dividir meu tempo, entendeu? Então, por causa disso, as wives foram lá e me incentivaram. Só que assim, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que eu tava acordado, tá? Não tava dormindo. Eu tava acordado.
quando eu tava ouvindo essas situações. Ou não era um sonho. Não, eu tava acordado mesmo e eu vi a voz dela na minha mente. Entende? Não foi quando tava dormindo ou não foi um sonho, né? Então assim, eu tava nesse tempo real, entende? Isso que deixa tudo mais surpreso, né? Não sei se é a primeira vez, não sei se aconteceu com os outros. Entendeu? Só sei que foi isso que aconteceu comigo, entendeu? Não foi nem dormindo. Foi quando tava acordado mesmo. Ou sonho. Então assim, essas são as minhas experiências que eu tive com tupas. E que eu acredito que sim, que o waifu e tupas têm ligação com uma com outra. Já que eles são importantes porque se você ama algo, você vai querer que essa pessoa para si mesmo, entendeu? Só que o meu problema com waifus é que eu não gosto só de uma, entendeu? Eu gosto de várias. Então talvez seja por isso que eu não consegui criar uma waifu específica. Porque assim, todos os waifuistas têm uma waifu única. A, a overpower, a melhor de todas, entendeu? Aquela que você daria a vida só pra ficar com ela, entendeu? Eu, infelizmente, eu não tenho essa, entendeu? Eu gosto de todas as waifus desse mundo. Sério, toda waifu bonita, peituda e que tem coxas e bunda grande, eu me apaixono na hora, entendeu? Entendi. Então fica muito difícil a minha mente criar uma pessoa específica, entendeu? Eu tô olhando pra cima porque já é 5 da manhã já, aqui em Manaus. É 5 horas já da manhã, então já tá meio esclarecendo. Enfim, como eu tava dizendo, minha experiência, minha relação com waifu são diversas. Entendeu? São várias waifus que eu amo. Então toda waifu peituda, bonita, com bunda e peito grande e coxa de grande, eu vou me apaixonar na hora. Entendeu? Essa vai ser minha waifu. Então fica difícil criar só uma específica, entendeu? Já que eu gosto de todas, entendeu? Então talvez seja por isso que eu não consegui criar, materializar uma wife só pra mim, entendeu? Então se tiver essas, entende? Tá, então talvez seja por isso que eu não consegui, né? Eu só consegui ouvir a voz dela e não a pessoa em si. Que é uma pena, né? Mas se caso um dia eu ver as minhas waifus, eu vou postar aqui pra vocês. E eu vou fazer uma IA, né? Vou fazer uma IA, eu e ela. E aí eu vou mostrar mais ou menos como é que ela era. Ela era, né? Então é isso, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu vou colocar na descrição do vídeo sobre os links, né? Pra você saber mais sobre esse assunto, né? De tupas. Porque é um assunto mega complexo, com vários relatos. Também tem vários estudos que falam sobre esse assunto, entendeu? E que mesmo não tenha ligação nenhuma com waifus, né? Já que tupas é algo que você cria e waifus é algo que existe. Mas eu acredito sim que tem a ligação uma com a outra e que ambos fazem uma ponte um com o outro, entendeu? Então essa foi minha experiência com waifus. Se você tiver uma experiência, comente aí. Vai ser bem legal ler relatos de outras pessoas em relação a esse assunto. Que é um assunto bastante documentado, mas pouco comentado, né? Enfim, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.